Então, assim, ó. Contigo aí, René. Então, assim, o Biz é um grande amigo, né, que trabalha com a gente lá, eu tenho contato com ele na Santa Casa, no Hospital Santo Antônio, mas o Biz é professor da universidade, tanto da Federal do Rio Grande do Sul, como da Fundação Católica, né, e além de atuar no Hospital A de Clínica. Católica eu saí da Isso aí, Católica. agora é só da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né. E trabalho no Hospital de Clínicas. E, assim, talvez seja a pessoa que mais tem experiência em cirurgia pediátrica, pelo menos no Rio Grande do Sul, né? E principalmente na área de craniosinostose, né? E o objetivo de trazer isso é pela sua postura que tem levado as condutas sempre baseadas na literatura sobre o andamento, né? O diagnóstico e a conduta cirúrgica, né, no caso das craniosinostoses, tá? Então, o Bisa, além da sua formação, né, é um grande amigo, né, e sempre trabalhando em alta qualidade, né? Então, queria agradecer ele por ter aceitado de falar com a gente, né? Eu acho que isso é extremamente importante para nós. Às vezes a gente promove, tem 13 participantes, mas assim, as aulas ficam gravadas e elas ficam sendo vistas pelo Brasil inteiro, tá, Bisa? Então, isso é importante para nós, tá? Tá? Então, acho que pode começar a tua colocação aqui, né? Tá bom, então agradecer aí as tuas palavras aí elogiosas, realmente a gente é bastante amiga, a gente troca bastante figurinha, eu acho que o neurocirurgião tem que estar abraçado com o neuroradiologista, porque a gente precisa da expertise de vocês em nos mostrar as coisas e facilitar a nossa vida lá na hora da cirurgia. Se a gente planeja bem a cirurgia com o auxílio do neuroradiologista, a gente consegue um resultado muito melhor lá na sala de cirurgia. O tema da craniosinostose é um negócio que eu gosto bastante desde que eu fiz minha formação nos Estados Unidos e eu já estou perto de 500 casos operados, né? E uma coisa que sempre me chama a atenção é que é uma cirurgia assim complexa, de risco, e que a primeira coisa que a gente tem que pensar sempre em cirurgia, assim, como evitar complicações, né? Então, para mim, na craniosinostose, a primeira coisa para evitar complicação é indicar a cirurgia bem, fazer uma cirurgia bem indicada, porque fazer, por maior que seja o risco, se ela está bem indicada e a gente executa como tem que ser, vale a pena. Agora, não tem, por menor que seja o risco, uma cirurgia mal indicada, ela não tem porquê, né? Então, o diagnóstico da craniosinostose, ele é complicado. Quer dizer, não é que ele seja complicado, é o diagnóstico clínico. Mas sempre que a gente coloca a imagem, eu tenho notado na experiência prática que complica. Complica porque, com frequência, o diagnóstico por imagem, ele não o laudo não vem feito de forma correta. A sensação que eu tenho é que craniosinostose é um negócio que a pessoa pensa assim, não, eu vejo ali, né? É só ver a sutura. Se a sutura está aberta ou não está aberta. Primeiro que só ver a sutura se está aberta ou não está aberta, às vezes não é tão simples, especialmente se a gente usa a reconstrução 3D, pode te deixar dúvida. E a outra coisa é que não é só olhar a sutura. Acho que o neuroradiologista ele tem que conhecer um pouco da clínica e tem que conhecer o conjunto das coisas para o diagnóstico ser correto, porque se basear só na sutura é onde eu vejo que dá problema. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês aqui o que eu acho que é o conceito que, assim, dá um pouco da parte clínica e juntando a imagem para a gente ver algumas nuances assim no diagnóstico da craniosinostose. Então, a craniosinostose é o fechamento precoce da sutura, né, levando a um fechamento precoce dessa sutura e causando, então, uma deformidade e uma restrição de crescimento. O termo cranioestenose é sinônimo, né?
E, na verdade, eu uso mais crânio-sinostose, mas e acho que nos livros em inglês também preferem essa, mas é a mesma coisa. A gente tem o caso esporádico e os casos sindrômicos, né? Os casos sindrômicos de 8% a 10%, normalmente envolvem mais de uma sutura, e vejo que não é algo raro, né? 1 em cada 2.000, 2.500 nascimentos vivos. Então, por que a sutura, então, é uma linha de descontinuidade óssea, né? Que permite o crescimento do crânio, né? Ela é importante por ocasião do nascimento, né, para acomodar o crânio pela passagem de parto, e permite o crescimento do crânio nos primeiros 2 anos de vida. Essa é a função primordial das suturas. Eu não vou ensinar o padre a rezar a missa aqui, vocês conhecem as suturas todas, mas eu vou enfatizar uma única coisa aqui, que é o tipo de ossificação dos ossos do crânio, porque isso tem uma implicação muito importante nos dias de hoje, em função da alta prevalência da braquicefalia ou plagiocefalia posicional. Todos esses ossos da calvária aqui, os frontais e os parietais, eles são de ossificação membranosa, ou seja, eles já são no osso. E o osso occipital, ele é de ossificação endocondral. Então, ele é mais maleável, ele está mais sujeito a deformações. Então, isso é uma característica importante. Com relação ao fechamento da fontanela, né, pode variar de 3 meses, né, a 24 meses, a maioria já está fechada, né, a fontanela, mas a média é em torno de 13,8 meses. Quero dizer que os pediatras ficam enlouquecidos com a fontanela e baseiam muito do encaminhamento para o neurocirurgião e pedem muito exame de imagem porque a fontanela está pequena. Vou mostrar para vocês aqui, se vocês já não se atentaram para isso, que a fontanela é das coisas menos confiáveis para diagnóstico de crâniosinostose, porque a imensa maioria dos casos, a fontanela tem crâniosinostose e a fontanela está aberta, e a imensa maioria dos casos onde a fontanela está fechada não é crâniosinostose, ou é normal, ou eventualmente microcefalia. Né? A fontanela posterior fecha bem rápido, e aqui começa o problema. Problema não, mas assim, a dificuldade, né? Quando fecha as suturas? Nos livros está tudo escrito ao redor dos 2 anos, né? Elas estão encaixadas, né? Elas vão funcionar na fase adulta. Mas isso é verdadeiro para sagital coronário e as lambdoides. E a sutura metópica foge disso. Tá? Então, essa é a primeira informação que eu queria passar para vocês, assim, é que a sutura metópica, ela tem uma origem, os ossos frontais da sutura metópica têm uma origem embrionária diferente e ela se comporta diferente de todas as outras. Né? E com 9 meses de vida, toda a sutura metópica está fechada em todas as crianças. Então, aqui é a primeira fonte de problema em diagnóstico por imagem. Se eu pedir uma tomografia para uma criança de 10 meses, se colocar lá no pedido que a fontanela está pequena, que tem alguma deformidade, suspeita de crâniosinostose, com frequência, só porque a sutura metópica está fechada, eu recebo o laudo dizendo que tem fusão precoce, e aí chamam de crâniosinostose, e aí às vezes está escrito trigonocefalia, independente do formato da criança. Né? Então, aqui tem 2 estudos que já foram feitos sobre isso, né? Um de 2000 e esse é de 2003, né? 76 pacientes, e eles mostram que com 3 meses a sutura metópica começa a fechar. Com 6 meses, vejam que a maioria dos pacientes já está fusionado. Vejo que esse cinzinho aqui já é fusionado. Já fechou toda a sutura metópica. Com 8 meses, nesse estudo, 100% dos pacientes estão com a sutura metópica fechada. Então, se eu fizer uma tomografia numa criança com 10 meses e tiver a sutura metópica fechada, em termos de timing de fechamento, está normal. Não quer dizer que aí, para eu fazer diagnóstico de crâniosinostose, não é só se a sutura está fechada ou não. Eu vou ter que levar em consideração outras coisas que eu pretendo mostrar aí para vocês, são coisas para fazer o diagnóstico. Né? Esse aqui é um outro estudo, 159 pacientes. A única diferença é que aqui teve ainda pacientes com 8 meses que não estava completamente fechado. Mas com 9 meses, todos estão fechados. Então, dá para considerar 9 meses,
né? Isso aqui todos os 2 estudos eram pacientes vítimas de trauma, TCE, e um dos estudos aqui ele também levava em conta pacientes com deformidade posicional que fizeram a tomografia. Então, são pacientes, a princípio, normais, né, que não têm craniosinostose. Então, com 9 meses, todos estão fechados. Então, se eu pegar e com 3 meses, não tem nenhum fechado. Então, para eu considerar anormal mesmo um fechamento da sutura metópica, em termos de precocidade, assim, dizer que é anormal, só se eu tenho um paciente com menos de 3 meses de idade, está totalmente fechada a sutura metópica, isso seria totalmente anormal em termos de tempo de fechamento. Tá? Interessante notar que, veja, né, a sutura metópica é a única que desaparece completamente, ela não deixa nenhum vestígio. Tá? Ela tem uma origem embrionária diferente, ela é derivada do mesênquima da crista neural e o resto da calvária é do mesoderma paraxial. Talvez isso seja uma das explicações para que isso aconteça. Então, os fatores que influenciam o formato crânio tem constitucional, genéticos, deformidades posicionais e o fechamento precoce das suturas. Aqui está a classificação em termos de formato, não quer dizer que o formato o paciente tenha craniosinostose obrigatoriamente, isso aqui é o índice cefálico, né? Então, mesocefálico, o índice cefálico é o diâmetro antero-posterior, quer dizer, o diâmetro biparietal sobre o diâmetro antero-posterior, né? Se a gente tiver essa relação normal entre 0,75 e 80, acima de 79,9, acima de 80 nós vamos ter braquicefálico, acima de 85 é o hiperbraquicefálico, e o dólico cefálico, ou escafocefálico, abaixo de 74. Então, isso é interessante fazer, é fácil de fazer na tomografia, né? Isso aí, em 1 minuto o cara faz. Isso ajuda a gente a saber afirmar, né? Tem braquicefalia, tem dolicocefalia, tem que ser baseado nesse número aí. Então, tem crianças normais, escafocefálicas, tem crianças normais, braquicefálicas, essa criança tem um achatamento posicional, isso aqui é uma criança normal. Isso aqui é uma escafocefalia, só de olhar aqui eu já sei que ele não tem craniosinostose sagital. Por quê? Porque ele não tem estreitamento biparietal aqui, né? Ele não tem bossa occipital, não tem bossa frontal, então a gente vai ver que tem as características aí. Então, aqui o desenvolvimento do neurocrânio, não vamos entrar nesse detalhe, mas é importante o seguinte, a sutura, né, pela lei de Virchow, a sutura permite o crescimento do crânio no sentido perpendicular à sutura. Então, se eu tenho a sutura sagital está fechada, eu não consigo crescer para os lados, né? Se a sutura coronária está fechada, eu não consigo crescer no sentido antero-posterior. Então, sempre que eu tiver um fechamento de uma sutura, uma cranioestenose, eu vou ter, então, uma restrição de crescimento em algum lugar. Então, por exemplo, né, a gente tem o evento primário. Deixa eu ver aqui. O evento primário é o que a gente chama de evento hipoplásico, a sutura fechada, é a restrição de crescimento. E o evento secundário é as alterações compensatórias. Por que isso é importante? Isso aqui é importante na clínica, mas é importante na imagem também. Porque para eu fazer o diagnóstico, eu tenho que levar em consideração essas coisas, eu preciso achar essas coisas na tomografia ou na ressonância, né? Melhor na tomografia, para ver o osso. Então, assim, aqui é o caso de uma escafocefalia. Eu tenho fechamento da sutura sagital, que é o evento primário, mas eu tenho um aumento compensatório, porque para manter esse volume, eu vou crescer no sentido antero-posterior, às custas das coronárias, da metópica. Então, eu vou ter uma bossa frontal, uma bossa occipital e vou ter um estreitamento biparietal. Então, isso que eu tenho que enxergar, todas essas coisas eu tenho que enxergar para fazer o diagnóstico do fechamento precoce da sutura sagital, né? Aqui para mostrar que é importante fazer o diagnóstico no primeiro, e em muitos casos fazer o tratamento cirúrgico antes do primeiro ano de vida, que a gente aproveita onde tem o crescimento máximo do crânio, né, 90%. Muitas alterações genéticas hoje a gente está encontrando, às vezes, inclusive em
em crâniosinostose de sutura única. Acho que no futuro a gente vai achar muito mais casos com alterações genéticas. Tem alterações metabólicas, né? E aqui eu destaco mucopolissacaridose, eles têm com frequência crâniosinostose, embora seja mais tardia. Raquitismo, a gente tem raquitismo hipofosfatêmico, é uma coisa que acontece com frequência. Eu tenho alguns casos, então coisas metabólicas podem causar. A gente pode classificar primária, secundária, total, parcial, isolada, múltipla, sindrômica, não sindrômica, e a classificação fenotípica, que é pelo formato do crânio, né? Braquicefalia, plagicefalia, escafocefalia ou dólicocefalia. Tá? Então, sempre lembrar que as sindrômicas, em geral, têm algum defeito nos membros, né? Mutações gênicas, defeitos nos membros e outras anomalias. Com frequência, a gente tem alterações cromossômicas. E as secundárias sempre que eu tiver uma atrofia cerebral importante, tiver uma lesão cerebral, a sutura pode fechar, né? E isso não quer dizer que vai ser problema, fechou porque realmente não tem o parênquima cerebral para expandir, né? Pós-derivação, microcefalia, lesão cerebral grave, e não necessariamente esses casos secundários precisam ser operados porque não precisa dar espaço para o cérebro, já que o cérebro não cresce por ele mesmo. Aqui a classificação fenotípica, né? Escafocefalia da sagital, plagicefalia anterior é a coronária unilateral, plagicefalia posterior lambdoide unilateral, lembrar que pode ser sinostótica ou não, né? Deformidade posicional pode causar plagiocefalia. Plagiocefalia simplesmente quer dizer uma assimetria no crânio, né? O fechamento da metópica vai determinar um aspecto triangular. Coronária bilateral ou lambdoide bilateral podem causar braquicefalia. E oxicefalia, quando todas as suturas cranianas estão fechadas, e o cabeça de trevo, né? Quando múltiplas suturas estão fechadas também, mas que com aquele aspecto da cabeça de trevo. É importante, assim, o diagnóstico da crâniosinostose, ele é clínico, né? A imensa maioria das vezes. A gente não precisa da imagem, né? A gente, levando em consideração as alterações, aquelas que eu falei, de cada um deles, né? A alteração primária e as alterações compensatórias, né? Pelo formato do crânio, a palpação da sutura, que pode estar saliente, né? A fontanela, em geral, está aberta, porém deformada. O perímetro cefálico e a curva de crescimento, em geral, são normais, então eles não servem de parâmetro, embora a maior fonte de encaminhamento dos pacientes, para mim, é aqui, ó, fontanela pequena e perímetro cefálico, ou com crescimento mais lento, e que, na maioria das vezes, imensa maioria, não tem nada a ver com crâniosinostose. E, às vezes, as crianças com crâniosinostose, a pista clínica é a simetria do crânio. E, nesses casos, com frequência, o pediatra não manda, porque ele acha que vai melhorar, que é uma coisa que pode ser posicional, mas as coisas posicionais são bem características, né? Sinais de hipertensão intracraniana, então, são bem raros, porque normalmente exige que tenha muitas suturas, ou pelo menos múltiplas suturas comprometidas. O diagnóstico, então, por imagem, raramente é necessário para o diagnóstico, eventualmente casos duvidosos, especialmente naqueles casos onde podem ser múltiplos e que dão aspectos do crânio, formatos mais inespecíficos, assim, menos típicos, né? Agora, a imagem ela é fundamental para o planejamento cirúrgico e para a avaliação dos riscos cirúrgicos, patologias associadas, anomalias vasculares, ver também questão de via aérea, especialmente atresia de Cohen, essas coisas em pacientes sindrômicos. O raio-x de crânio é pouco útil, né? Vocês sabem disso. A gente não visualiza bem a sutura sagital e pouco acrescenta as informações do exame físico. Acho que se tem uma dúvida diagnóstica ou planejamento cirúrgico, o ideal realmente é a tomografia computadorizada do crânio. Tá? Então, a tomografia é um método de escolha, o melhor exame para visualização óssea do crânio, a janela para osso é fundamental para a visualização das suturas, tá? Visualização das partes moles, a gente visualiza o encéfalo para ver compressões, ver outras malformações. A reconstrução dá uma boa ideia do formato global do crânio da face, dá uma ideia da deformidade da base do crânio, mas basear o diagnóstico
somente na visualização das suturas, na reconstrução 3D, é muito perigoso. Tá? E, com frequência, a gente vê uma indução ao erro em função disso. Tá? Então, aqui são o normal, fusão da sutura sagital, metópica e coronária unilateral. Aqui a reconstrução 3D dá uma boa ideia. Vejam que aqui na sagital a fontanela está aberta, aqui na metópica a fontanela está aberta, aqui na coronária unilateral a fontanela está aberta. Então, o fechamento da fontanela, ele é o pior indício e a pior coisa para pensar em crânio sinostose. Então, aqui um exemplo, essa tomografia antiga, mas uma criança que veio assim porque tinha um achatamento occipital aqui, tem um crânio ligeiramente braquicefálico, e o diagnóstico é de fechamento parcial da sutura coronária, provavelmente porque essa sutura ela é mais aberta aqui em cima e ela é mais fechadinha aqui embaixo, mas vocês vejam que tem o traçado da sutura aqui. Então, isso aqui no consultório é dia a dia, pessoal. Laudo assim, né? Porque olhou a fusão parcial, tem lá uma suspeita, o cara botou no motivo da solicitação crânio braquicefálico. Então, na verdade, que ele tinha um achatamento posicional aqui e veio com esse laudo. Então, assim, aqui, vocês sabem que, de acordo com o filtro que se usa, tu pode aumentar esse buraco, deixar ele maior, deixar ele menor. Então, não é confiável a tomografia 3D, assim, tanto só basear nisso. Né? O importante é olhar na janela óssea. Na janela óssea, a gente vê se está aberto, né? Que é uma coronária unilateral. Está aberto aqui, está aberto ali. Então, a gente tem que olhar na janela para o osso, e aí sim que a gente vai ter certeza que está fechado ou não. A janela para partes moles, isso aqui é caso sindrômico, vocês vejam que tem aqui uma fossa posterior diferente, tem quiária, a gente já vê tudo, erosão óssea, sinal da prata batida, tem de tudo aqui, né? Mas isso mais é para a gente ver pacientes sindrômicos e as partes moles. Ressonância magnética tipicamente não é um bom método para avaliar a sutura, mas até dá para fazer, mas não é um método o preferido, né? Melhor visualização das alterações encefálicas, eu não vou ficar, mas especialmente nos casos sindrômicos, para a gente ver alterações outras, né? Especialmente quiária, genesia do corpo caloso, essas coisas que podem ser importantes para a gente decidir o melhor tratamento. Angiografia ou por tomorressonância é fundamental a gente fazer no pré-operatório, especialmente dos pacientes com síndromes, porque com frequência eles têm drenagem venosa anômala, tem obstrução de seio, né? Vejam aqui uma situação como essa, né? Uma obstrução de seio, veias gigantes tributárias aqui que fazem toda a drenagem do encéfalo. A gente vem aqui na hora da cirurgia e corta uma veia dessas aqui, além de ser uma sangria desatada, corre o risco de ter um infarto cerebral venoso importante. Então, as características que a gente vê nos casos específicos de crânio-sinostose, que é uma escafocefalia, né? Então, o que a gente vê? A gente vê uma saliência da sutura metópica, uma bossa frontal, uma bossa occipital, né? E ver um estreitamento biparietal. Né? Então, isso são as características, né? As alterações compensatórias. Aqui a gente vê, vejam, né? Aqui já na posição cirúrgica, veja a fontanela aberta. Se eu vou me basear em fontanela para dar diagnóstico de crânio-sinostose, nós vamos perder mais de 90% das crânio-sinostoses. Né? Veja um estreitamento biparietal, uma bossa occipital importante, né? E, então, a coronária unilateral, ela 15, 25, a grande maioria são os casos de escáfula, 50%, 60%. A coronária unilateral tem um predomínio mais em meninas, né? E o que a gente vê? A gente enxerga toda uma rotação, né, da face e do crânio. Então, na área, no lado
no lado fechado, eu tenho achatamento da testa, retração do rebordo orbitário, obliquidade, né, da órbita e uma proptose leve. E vejam que o nariz ele é rodado para o contralateral, para o outro lado. Então, tem uma bossa frontal no lado oposto, tem desvio da fontanela, desvio inferior da órbita, desvio da ponta do nariz. Então, vejam que não é só a fontanela, não é só a sutura, né, pessoal? É um conjunto, né? Olha aqui, a fontanela aqui, ó, imensa. O nariz desviado para o outro lado, retração do rebordo orbitário, obliquidade, saliência. Então, né, uma proptose leve aqui, mas isso você não vê não vê tão bem na tomografia. Então, aqui uma coronária bilateral, né? Coronária bilateral, né? O diâmetro anteroposterior reduzido, achatamento occipital, calota craniana bem alta, a testa fica bem alta, rebordo orbitário retraído. Se a gente olhar, né, a córnea, ela está 1 centímetro à frente do rebordo orbitário, isso é normal. E nas crianças com fechamento precoce da coronária, na verdade, a córnea está à frente do rebordo orbitário. Fica saliente, né? Fica bastante saliente aqui, e o rebordo orbitário para trás. Então, vejo, testa alta, retração do rebordo orbitário inferior, adiante do rebordo orbitário, né? Um certo achatamento e a ausência da sutura aqui. Veja, quando fecha, fecha mesmo. Não fica aquela ranhurinha nenhuma, né? Bem fechado. O diagnóstico diferencial disso é com achatamento occipital. As crianças têm braquicefalia, mas vejam a diferença. Está bem achatado aqui. E a testa é mais baixa do que a região posterior. Achatou aqui, ficou mais alto aqui. Então, é fácil de ver clinicamente, e na imagem vocês vão ver isso também. Né? A testa está mais baixa, a porção posterior é mais alta, pode ser assimétrico ou não, né? Então, isso é muito comum hoje em dia, depois que os pediatras lançaram a proibição de dormir de barriga para baixo, dormir só de barriga para cima. Nós temos uma prevalência de deformidade posicional mais de 50% dos casos. Então, vejam a diferença. Aqui é uma braquicefalia sinostótica e aqui uma braquicefalia posicional. A testa está bem alta aqui, o occipital baixo aqui. Rebordo orbitário retraído, atrás do olho. Aqui não. O rebordo orbitário está na frente do olho. Porção posterior mais alta do que porção anterior. Então, essas características clínicas a gente também enxerga na imagem. A gente também vai ver na tomografia isso. E isso tem que ser bem levado em conta. Tá? Enquanto que aqui o tratamento, né, no máximo, um capacetezinho, esse aqui é uma baita cirurgia. Então, faz diferença o diagnóstico correto, né? Então, aqui, a cirurgia é um avanço fronto-orbitário bilateral, né? Então, vejam que... E aqui é um lugar onde está mais problema, em termos de imagem, em termos de diagnóstico equivocado pela imagem, que é a trigonocefalia, né? Então, formato triangular, testa pontuda, tem hipotelorismo, tem uma retração da parede orbitária lateral, tem a depressão aqui na região temporal, tem a saliência em quilha e um aumento compensatório biparietal. Então, essas são as características da trigonocefalia, né? Então, vejam que aqui é fácil, né? Um triângulo realmente, obliquidade. Então, aqui é barbada de fazer o diagnóstico. O problema é aqui, ó, a saliência da sutura metópica. Tá? Isso é 4% das crianças têm isso. É uma variante da normalidade, do fechamento normal da sutura. Então, a sutura está fusionada levemente saliente. Então, isso aqui, pessoal, vem como crâniosinostose, com escrito trigonocefalia, mesmo que o aspecto não seja triangular, tenha só um biquinho aqui. Então, isso aqui desaparece com o crescimento. Lá com 9, 10 anos, a saliência desaparece. Veja que até na foto, as mães falam, mas na foto dá um reflexo aqui, entende? Tem uma saliência, mas não é porque tem a saliência que a sutura metópica, nesse caso, fechou de forma anormal. Então,
essa é uma parte importante do que eu quero mostrar para vocês, que é a diferença do diagnóstico diferencial entre a saliência da sutura metópica e a trigonocefalia. Isso tem, hoje em dia, tem artigos bem bons mostrando isso, tá? E tem maneiras objetivas de medir isso, e uma das maneiras para medir o grau, o ângulo normal, digamos, da testa aqui, né? Do ângulo do frontal, tem uma medida que eles chamam de ângulo interfrontal, que é da linha média até a sutura coronária. Então, veja, é isso aqui. Só que esse ângulo, ele não diferencia bem trigonocefalia de uma criança normal. Então, veja, isso aqui é uma criança normal. Então, tem um ângulo que eles chamam de ângulo interfrontal diferencial, que, na verdade, é o ângulo da testa aqui. Só que, para tornar isso objetivo, se fez o seguinte: se faz da linha média até a coronária, do ponto médio vai até a tábua externa do osso. E aí lá tu passa, para ter um ponto de referência para tu passar. Mas se tu fizer a mão livre isso aqui, ele dá um resultado muito parecido. Então, a nota de corte para tu considerar a trigonocefalia por esse estudo aqui, 134 graus. Então, assim, aqui, nesse ângulo aqui. Então, para a gente, acima de 134 graus é normal, abaixo, as crianças, para ter trigonocefalia, teriam que estar num grupo abaixo de 134 graus. Mas eu vou mostrar para vocês que 134 graus ainda é muito pouquinho. A gente praticamente não... E vejam a sensibilidade de 95%, especificidade de 94%. Então, está aqui, isso é um artigo da Plastic Reconstructive Surgery de 2016, eu recomendo esse artigo, ele é muito bom. E vejo que nesse artigo, na série operada, tinha esse caso aqui. Eles viram que foi um caso operado de forma equivocada. Veja, isso aqui é o formato da paciente com saliência da sutura metópica. E está nessa série que foi operada, e eles reconheceram que esse paciente foi operado, foi mislabeled, ele foi diagnosticado de forma equivocada como crânio-sinostose, foi operado e era uma saliência da sutura metópica. Outra coisa importante é a anatomia da sutura metópica com fechamento normal e a anatomia da sutura metópica com fechamento anormal. Então, esse aqui é o sinal do ômega. Então, é a parte interna da sutura. Quando tem o ômega, mais de 90% dos pacientes têm sinostose da metópica. Nos pacientes normais, praticamente, nesse estudo foi 0%. Tem um estudo que mostrou, mostrou alguns, menos 5%, poderia ter algo pequenininho parecido com isso. E a outra coisa, quando eu tenho essa crista interna aqui, isso quer dizer que houve um fechamento normal da metópica, por esse estudo aqui. Tem outro estudo que também corrobora isso. Então, não é só a anatomia externa, a anatomia interna da sutura metópica é muito importante. Então, se eu enxergar o sinal do M, muito provavelmente isso é um fechamento normal. Se eu enxergar o ômega, muito provavelmente isso é um fechamento anormal. Eu recomendo esse artigo aqui, que é muito de 2019, onde realmente eles fizeram um estudo para diferenciar as características que diferenciam a saliência metópica da crânio-sinostose da metópica. Né? Lembrando, saliência metópica não é uma patologia cirúrgica, é uma variante da normalidade. E aqui tem onde eu encontro muitos pacientes, inclusive operados, porque no laudo e porque o cirurgião, muitos neurocirurgiões e muitos cirurgiões craniofaciais se baseiam no laudo para fazer o diagnóstico, né, e para indicar a cirurgia. Então, vejam, o verdadeiro crânio-sinostose da sutura metópica, eu tenho saliência da sutura metópica, eu tenho o fechamento da sutura, eu tenho um hipotelorismo, um estreitamento orbitário, um estreitamento interorbitário, eu tenho um estreitamento, uma depressão aqui acima do rebordo orbitário, né?
e um deslocamento superior. Isso é a característica. E se eu for olhar por cima, eu vou ver que tem um aumento importante do diâmetro biparietal compensatório. Vejam aqui, ó. Vejam aqui, se eu passar uma tangente no frontal, na trigonocefalia, eu vou ter a tangente vai mostrar que quando a órbita está bem no meio dessa tangente aqui, enquanto que no osso normal a órbita não está, a porção medial da órbita não está no meio disso. Mas outra característica, o forame supraorbitário aqui, né, na saliência da sutura metópica, é normal, ele está no meio da órbita. E na trigonocefalia, o forame supraorbitário está deslocado medialmente. São todas características que diferenciam. E aqui, de novo, né, esse é um estudo que mostra o ômega, eles encontraram o ômega em 3,9 da tomografia de controle. Então, nenhuma característica sozinha ela pode ser diagnóstica, mas vendo um aspecto triangular, o ômega aqui, esse é um fechamento anormal. Aqui, o M, né, a quilha interna, esse é um fechamento normal da sutura metópica. Então, aqui, de novo, o ângulo frontal, né, para fazer essa medida, faz o corte pegando a última porçãozinha da clinoide posterior ali, que seria o lugar. Mas a minha experiência é que se tu pegar um corte frontal e fizer a mão livre ali, isso já te dá uma bela noção se é triangular ou não. Aqui, ó, o formato do osso frontal, trigonocefalia, saliência da metópica. Então, para concluir, mesmo assim, a gente tem um grau de severidade, né? Então, porque isso é uma coisa muito subjetiva e muitos cirurgiões ficam perdidos. Está indicado, não está indicado? Então, veja, eu falei para vocês que acima de 135 graus é normal o ângulo frontal, né? Então, vejam que aqui, ó, isso aqui é um ângulo de 122, é muito mais. E mesmo assim é leve, ó. O que se viu fazendo esse trabalho, que aqui a grande maioria concordava que era observação. E aqui a grande maioria, abaixo de 115, a grande maioria concordava que era cirúrgico. O que se viu que o ponto de corte entre o que o pessoal considerava, os cirurgiões consideravam mais severo, era a partir de 118. Então, vejam que se eu considerar o normal 135 e considerar que fica feio o suficiente para operar 118, vejam que tem uma margem gigante aí, né? A lambidoide unilateral também é fácil de reconhecer, né? O diagnóstico diferencial é com a deformidade posicional, mas já adianto para vocês, é muito raro a lambidoide unilateral, enquanto que a deformidade posicional é muito frequente. Vejam, 1 a 4% dos casos. Eu tenho quase 500 casos operados, eu tenho 4 casos de cirurgia da lambidoide, porque é extremamente raro. E é fácil de fazer o diagnóstico. Tá? É fácil porque é só olhar a orelha. Né? A orelha na lambidoide ela é deslocada para baixo. Vejam que aqui ainda tem um resquício de sutura. Né? E aqui vejam a mastoide deslocada. Então, não é só olhar a sutura, tem que ter isso aqui. Vejam que essa reconstrução aqui, em muitos laudos, o cara poderia dizer, tem um fechamento parcial aqui, porque a reconstrução não está tão boa. Tá? Mas não, aqui tá aberto. E o que está fechado é desse lado aqui. Tá? Muito diferente da deformidade posicional. Né? Na deformidade posicional, eu tenho o efeito paralelogramo, ou seja, eu achato aqui, eu tenho o frontal ipsilateral é deslocado para frente, a orelha está deslocada para frente, mas a altura da orelha ela está igual. O que eu chamo aqui? Ó, veja que a sutura está aberta e tem essa deformidade aqui. O que eu chamo de... Aqui na deformidade posicional, se eu olhar de cima, a orelha está jogada anteriormente, mas se eu olhar por trás, o mesmo nível. Enquanto que a base do crânio aqui, na lambidoide, no fechamento da lambidoide, está fechada, a orelha está para baixo. E além da orelha estar para baixo, no lado que está fechada a lambidoide,
tem uma retração do frontal, enquanto que no outro tem uma... Então, é muito fácil olhar clinicamente e também olhar na imagem. O tratamento é preventivo, não deixar apoiar a região occipital, colocar a criança sentada, colocar ela brincar de barriga para cima, e, no máximo, um capacete, e o outro tem que fazer a cirurgia. Uma forma rara, e essa talvez seja uma das poucas que fechem completamente a sutura, é a oxicefalia, fechamento de todas as suturas. E é bastante incomum aqui no nosso meio. Opa, já estou me passando aqui no tempo. É bastante incomum no nosso meio, é comum lá na Europa, nos países do sul da Europa e do norte da África, mas vejam, tem uma característica, o formato ainda não é bem normal, né? E tem o ângulo do nariz com a testa aqui é quase que um ângulo reto. Então, aqui o microcefalia também é muito comum, né? Esse é um paciente que foi operado, não por mim, por outro colega, porque o diagnóstico era de que tinha fechamento da sutura metópica, ele tinha uma discreta saliência da metópica, e que isso estava impedindo o crescimento do crânio. Fechamento de uma sutura não vai impedir o crescimento do crânio. Se a criança tinha microcefalia, obviamente que não resolveu o problema dela. Os casos sindrômicos, não vamos entrar muito nisso, né? Isso aqui talvez seja importante para o radiologista, para saber assim, o que a gente usa para fechar e para fazer a craniosinostose. A gente, às vezes, fixar, né? Não fechar. A gente usa fio de aço, placa metálica não deve ser usada, é contraindicado, mas às vezes o pessoal usa por aí, e material absorvível. Por que não pode usar placa metálica? Porque a placa metálica, como o crânio cresce por absorção e aposição, depois tudo que eu botar do lado de fora do crânio, ele termina o parafuso dentro do cérebro e a placa na dura mata. Então, é proibido usar. Essa é a razão de não usar. A gente usa fio de aço. Fio de aço não tem problema, ele é redondo. Isso é quando a gente não tem disponibilidade, ou pode usar também fio absorvível PDS, quando a gente não tem disponibilidade de placas ou pinos absorvíveis, que são muito bons, mas que têm um custo elevado. Então, aqui um pouco da técnica cirúrgica, não vou me estender, só para mostrar que são realmente cirurgias extensas, né? Com ressecção do frontal, ressecção do rebordo orbitário, aqui unilateral, aqui bilateral, a gente faz os avanços, vejam aqui o avanço fronto-orbitário. Então, são cirurgias realmente extensas que necessitam de um diagnóstico correto para poder correr esse risco, né? Então, aqui uma trigonocefalia, a gente faz a remoção total do rebordo orbitário, vejam aqui a periórbica. Então, são cirurgias grandes. Errar um diagnóstico de trigonocefalia e ter que fazer uma cirurgia desse tipo, submeter a criança a uma cirurgia desse tipo, é algo bastante iatrogênico, né? Então, vejam aqui os casos. Então, eu queria concluir dizendo que é uma patologia benigna, o tratamento é complexo, é uma cirurgia de grande porte, alto potencial de sangramento, criança pequena, e o diagnóstico correto é fundamental para evitar uma cirurgia desnecessária. Então, aqui, para mim, é muito importante. E nisso, o radiologista tem um papel fundamental. E para melhorar os resultados, tem que estar no momento adequado para uma cirurgia com uma equipe experiente. Eu quero agradecer e passei um pouquinho do tempo aí. Se tiver perguntas ou algum tempo, eu estou à disposição. E, novamente, muito obrigado pelo convite, Renê, Pablo. Espero que tenha contribuído aí de alguma forma com vocês aí. Tá? Muito obrigado. Alguém teria uma pergunta para fazer para o Bise? Bise, assim, eu acho que a grande coisa assim que eu me vejo como radiologista é quando o cirurgião quer operar, né? Então, assim, às vezes a gente fica assim, e muitas vezes o maior problema é quando tem uma plagiocefalia, uma deformidade do crânio posicional, ou mesmo às vezes existem crianças que têm uma proeminência da bossa parietal, que é uma variação anatômica familiar,
né? E aí vem com essa história da fechamento parcial das suturas, né? Que isso seria corretar. Só que as pessoas se esquecem que a sutura no crânio, com o crescimento da criança, a sutura do crânio é uma sutura serrátil, né? E ela naturalmente faz pontes ossifitárias. Isso faz parte do desenvolvimento do crânio, de fazer pontes ossifitárias e fazer o fechamento parcial dessas suturas. E isso não pode ser confundido com crâniosinostose, isso não é patológico. E isso a gente vê várias pessoas se colocarem, e eu já passei por isso também, de muitas vezes o cara me questionar, entendeu? Então, assim, Questionar e pressionar. pressionar. Mas, assim, e a gente tem que ter habilidade de lidar com isso, e eu sempre, na minha vida, eu procurei, tudo que eu tenho que fazer tem que estar escrito nos livros, né? Isso que eu aprendi com as pessoas que me ensinaram, que não existe a experiência da gente, existe o que está escrito, né? Então, isso é uma coisa assim, por isso que a gente tem que estar aberto a discutir amplamente, até ouvir a pessoa que, né, que pressiona, faz parte da coisa, mas a gente também tem que ter uma bagagem de neuropatologia, de conhecimento para de contestar isso, né? E isso não pode perder amigos, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser firme com isso, né? E eu acho que, assim, eu já fui neurocirurgião, minha formação primária é neurocirurgião, praticamente todas as crianças recebem transfusão sanguínea, né? Nessas coisas assim. Então, assim, é muito complicado, né? E eu acho que, assim, é um desalento, assim, tu indicar uma cirurgia que não é indicada, né? Eu conheço um caso de um colega que fizeram reclamação no convênio, porque ele escrito e tu sabe do caso. Então, assim, então isso não... Então, mas isso faz parte do jogo, mas a gente tem que ser firme, né? E eu acho que, assim, sempre baseado na literatura, nunca na experiência, né? E a radiologia, ela não é... O diagnóstico não só está naquela imagem, existem também as questões colaterais, que a gente chama, né? Existe assim, se tu tem a sutura aparentemente fechada, tu tem que ter outras coisas Isso que eu ao tentei lado. enfatizar. Não é só, o diagnóstico não é só pela sutura. Isso, entendeu? Sim, tu Não é tem que ter só a essa sutura. visão, é necessário ter essa visão paralela, né, de todo o conhecimento. Então, isso é importante para a gente fazer. Então, por isso que, assim, eu quis que tu falasse, porque, assim, eu acho que isso é importante para o radiologista, para ter mais segurança, né, de afirmar algumas coisas, e isso faz parte, né. Tá? E acho que a tua experiência é muito grande, e eu acho que é a maior que eu conheço, no meu convívio, é a maior que tem, né. Excelente aula, viu, professor Bis? Obrigado. Excelente. Um material muito bom e só elogios aqui no chat, viu, Tobias? Doutora Erlane, que é nosso colega aqui, neuropediatra, geneticista. O Bernardo, lá do Brasil, dando os parabéns. Todo mundo dando os parabéns pela excelente aula. E esse material é muito bom, Tobias. Feliz. A gente tem que divulgar o conhecimento mesmo, compartilhar para todo mundo falar a mesma língua, né? E é importante porque, assim, tem que ter essa interação interdisciplinar, né? Esse conhecimento ele tem que ser saído, porque não adianta estar aquele conhecimento só os neurocirurgiões pediátricos é que sabem isso, não adianta. O pediatra saber, o neuroradiologista, o radiologista. Então, a única maneira é essa, da gente sair do grupinho da gente, ir para o outro, e aí a gente aprende, né? Exatamente. Assim que é bom. Por Erlane, agora, a senhora quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Pode abrir o microfone. Está todo mundo elogiando. Eu queria só chamar a atenção também à discussão de paciente que deve ser submetido à cirurgia, da gente não olhar também só a cabeça do paciente, mas às vezes o paciente tem múltiplas alterações que podem comprometer aí até o prognóstico, por exemplo, cardiopatia, nefropatia, retardo mental e também a cancinostose. Então, acho que às vezes a gente tem que pesar, né, com isso aí. Aí, por isso que é importante aqui multidisciplinar. E obrigado pela aula. Obrigado.
Se alguém tiver mais alguma pergunta do Tobias, fica à vontade. Dentro disso que foi a Erlane que falou, né? Recentemente recebi um caso que era assim, criança com uma braquicefalia, fontanela aberta, imensa, e com uma criança com laudo mencionando então, o fechamento precoce da sutura coronária que estava lá, que a gente via. Mas ela tinha uma fontanela gigante, tinha a fontanela no Piterium também, que era um negócio, e tinha um raio-x de bacia que ela não tinha fusão da sínfise pública. Então, essa criança tem alguma coisa que eu mandei para o geneticista, né? Então, mas no raio-x de bacia, e que o próprio radiologista viu o raio-x e colocou aquilo. Mas ele colocou como se tivesse craniosinostose, né? E, na verdade, essa criança deve ter uma dessas síndromes sindrômica aí, mas, na verdade, a craniosinostose não fazia da síndrome dela. Assim, e recentemente, assim, eu fui chamado para ver um caso, né? Que a paciente tinha uma deformidade do crânio, era posicional, né? Tinha aquelas leves, aquelas pequenas pontes fitárias, e uma das coisas, assim, era, não, mas ela tem hipertelorismo também. Digo, sim, a criança deve ser Down. O olhar era Down, né? Entendeu? Então, assim, tu tem que, né? Tu vê que coisa engraçada, né? Vou tentar olhar o conjunto da obra. Sei que para vocês é difícil, vocês estão focados ali, vocês estão vendo um exame, né? Mas assim, essa grande vantagem de ter sido neurocirurgião antes, viu? Eu tô vendo, tivemos aqui 33 pessoas assistindo, viu? Que bom, fico feliz. Muito bom. E quando vai para o canal, Tobias, é 100, 200, 300, viu? Pessoas assistem aí, vai compartilhar a sua experiência e conhecimento aí para muitas pessoas. Então, foi uma ideia boa aí do nosso grupo, do Neuroclube, a gente compartilhar. A doutora Erlane está dizendo para assistir de novo. Tem que assistir de novo. Bom, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez aí, pessoal. Não, nós é que agradecemos, né, Torine? Agradecemos a sua disponibilidade e o excelente material que o senhor nos mostrou. Foi muito gratificante. E, assim, a aula, o senhor podia passar 3 horas falando aí que é muito gostosa de assistir. Muito boa. Muito obrigado. Eu vou pedir desculpas, eu vou ter que sair, porque no fim eu acabei... Não consegui terminar de ver meus doentes no hospital, eu vou ter que voltar lá. Tranquilo, doutor Bento, fica à vontade, viu? Tá? Então tá, obrigado pelo convite, obrigado, tá? Eu fico à disposição, se tiver outro assunto aí que eu puder contribuir, eu tenho o maior prazer. Com certeza. Obrigado, Bezi.